Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Uma alegria poder dividir e te receber aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, aproveite, sem moderação. Esse que vai ser um debate daqueles que gera muita polêmica e divide o pensamento, tá bom? Então, fica aí, escolha o seu lado, prepare os seus argumentos para você poder fazer parte do nosso debate. Ó, já deixo aqui para você também o meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar, obviamente, sobre teologia, repercutir aqui o programa. Zeca_Pereira, estou te esperando por lá, hein? Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje para a gente poder começar aí a nossa conversa. Com muita alegria, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Emerson Cicarelli, ele que é ministro da Igreja Cristã Rologos. Graça e paz, pastor Emerson, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria recebê-lo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Sempre que o Vejam Só nos chama, é uma honra estar participando do Alegria programa. Nossa, irmão. Sempre bom revê-lo, sempre bom ver a Angélica, toda a produção. E vamos embora, né? Que hoje eu estou do outro lado. Hoje ele vai surpreender hoje ele vai surpreender a nossa audiência, mas calma. Sim. Calma que nós vamos chegar lá. Passar as informações da igreja, pastor? As informações da igreja: Rua Armando Coelho Silva, número 25, Parque Peruche, Igreja Cristã Rologos. Nós estamos lá às quartas e domingos. Eu queria também abrir um espaço, pastor, rapidinho, para um trabalho que você tem feito lá no YouTube também, né? Com o seu podcast lá, o Cristosofando. Sim. Fala para o pessoal, Nosso quem quiser podcast assistir. Cristosofando, ele acontece semanalmente, já faz uns 5 meses que nós começamos esse projeto. E é um podcast de entrevistas, debates, reflexões. E, graças a Deus, ele tem feito a diferença aí, o pessoal tem nos seguido. Amém. Marcar pra você ir lá, né, Zeca? Não, tem que ir lá também. Hoje nós já achamos um tema que vai ser bom a gente falar lá, porque nós estamos de lado diferente. É verdade. Mas nós vamos marcar, eu vou lá. Também, né, um prazer estar conhecendo o professor Gabriel Cruz. O professor Gabriel Cruz é um expoente das Escrituras, alguém que o seu ministério tem difundido bastante. Sim. E eu tenho seguido ele, tenho acompanhado. Sei que vai ser um debate acadêmico e de muito respeito. Sem dúvida, vai ser bênção, vai edificar. Os contatos do pastor Emerson, o Instagram, o YouTube também já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial, @programa Vejam Só. E é aquilo que eu falo sempre, não custa nada para você se inscrever no canal, curtir as publicações, vai ajudar e apoiar, obviamente, o ministério e o trabalho dos nossos irmãos, ajudando também, obviamente, a divulgar e difundir esse tipo de conteúdo que é preparado com muito carinho para edificar a sua vida, a vida do povo de Deus, do povo brasileiro, daqueles que querem acessar, obviamente, com a internet, alcançando o mundo também, tá bom? Então, vale muito a pena você dar esse apoio, tá bom? Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. Prazer. Vai ser bênção a nossa conversa. E, como o pastor Emerson adiantou, nós recebemos aqui também nos nossos estúdios o professor Gabriel Cruz, ele que é lá da Escola Teológica Sola Escritura. Graça e paz, professor Gabriel. Alegria recebê-lo novamente aqui no programa. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Zeca, graça e paz. É uma honra retornar aqui ao programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe a toda a equipe por detrás aqui dessa mega produção. Pastor Emerson, é uma honra conhecê-lo, admiro o seu ministério, Deus abençoe grandemente a sua vida. Retornando mais uma vez a esse tema, né? Confesso que nos comentários com certeza serei chamado de herege, mas não tem problema. Mas ao decorrer do debate nós podemos esclarecer alguns pontos. Vai apresentar as suas teses, óbvio. Exatamente. Óbvio. Mas é uma honra retornar. Mas não é fácil. Vai estar do lado que vai apanhar um pouco mais da audiência. Não tem jeito. Mas faz parte também, né? Às vezes nós temos nossas opiniões teológicas que... não são da maioria que a gente pode fazer. Exatamente. Né? Professor, para quem nos assiste, vamos passar as informações da escola bem rapidinho para quem tiver interesse, quiser saber, acessar Perfeito. E tudo mais. A ETSS, a Escola Teológica Sola Escritura, é um projeto nosso onde disponibiliza alguns cursos para aqueles que querem ingressar nos estudos bíblicos. Então, tem curso básico de teologia, nós temos um curso excelente de interpretação bíblica e exegese, e o carro-chefe da ETSS é um curso que agora nós lançamos em parceria com a FTB, que é o Lendo com Excelência, aonde faz com que a pessoa ela se volte para os estudos com mais afinco, com mais
dedicação, que o cristão ele precisa desenvolver essa vida intelectual. Aliás, Deus merece filhos inteligentes. Sem dúvida, desenvolver bem e ler, não só em quantidade, né, mas em qualidade. Em qualidade também, bons livros, né? Exatamente. Sem dúvida, boa. Muito bom. Ó, nós vamos deixar os contatos do professor Gabriel. Aí, se você tiver interesse, dúvidas, quiser fazer algumas perguntas, inclusive sobre a escola, sobre o tema também, é só acessar as redes sociais que ele disponibilizou e nós vamos deixar salvo lá no @programa Vejam Só, tá bom? Vamos lá para a nossa conversa, então? Já vamos colocar o tema aqui para você. Nós vamos voltar os nossos olhos para o texto de Gênesis 6:4. Na verdade, vai ser o texto base. É óbvio que, a partir dele, nós vamos visitar outros textos das Escrituras para responder a seguinte pergunta, né? Quem eram os filhos de Deus apontados ali no texto? E a gente tem uma divisão clara nessa pergunta, que vai estar bem representada aqui hoje, nós vamos poder desenvolver. Então, pastor Emerson vai começar respondendo. Depois o professor Gabriel vai ter a oportunidade também de colocar a visão dele. Vamos lá, pastor Emerson, quem eram os filhos de Deus apontados ali no texto? O texto de Gênesis, capítulo de número 6, eu acredito que seja um dos textos mais debatidos, né, de toda a história bíblica, juntamente com alguns outros. Mas esse aqui, volta ou outra, eu sempre percebo que rola um debate, algum questionamento, alguma pergunta, até mesmo nas caixas de perguntas do Instagram ou em um direct, porque é um texto realmente polêmico. Mas quando nós começamos a analisar o contexto histórico do livro e utilizamos uma ferramenta diacrônica da exegese, nós começamos a perceber que existe uma sequência que deve ser observada dentro do texto, que é, no capítulo 1, Deus, ele cria os céus e a terra, e o homem. No capítulo de número 2, ele forma o homem, ele dando entendimento e faz a mulher. No capítulo de número 3, nós temos a queda do homem através da Nahash, da serpente. Capítulo de número 4, né, o primeiro assassinato, a morte de Abel. Capítulo de número 4, ainda os primeiros descendentes de Caim, a geração de Caim. Capítulo número 5, a geração de Sete. E capítulo de número 6, que é o tema do nosso debate, a corrupção do gênero humano. O texto começa dizendo: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram ou coabitaram as filhas dos homens, delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Duas coisas nós vamos precisar analisar aqui: o conceito dos filhos de Deus e o conceito de quem são esses gigantes sobre a terra, né? As três escolas mais clássicas para a interpretação desse texto é a primeira, que é a geração de Sete, a segunda, que eram homens poderosos, até mesmo pelo Binei Ha-Elohim, e a terceira, que eu acredito que é a que o Gabriel vai defender, que são os anjos. Então, a princípio, eu fico com a escola clássica, onde esse texto fala de geração poderosa, de homens poderosos, mas devido ao posicionamento, à formação e à característica da criação dos anjos, eu encontro muita dificuldade de entender que são eles que coabitaram com as mulheres. Muito provavelmente essa questão de coabitar seja o grande gargalo da defesa que provavelmente o Gabriel vai fazer aqui, para a gente entender que anjo não faz isso, né? Bom, sei lá, vamos ouvir o Gabriel aqui, a defesa dele também. Vamos lá, Gabriel, por favor, responda a nossa pergunta. Certo. Bom, nós estamos diante de um texto que há uma pluralidade de interpretações, né? A princípio, nós temos duas interpretações maiores, que nós podemos chamar de sobrenaturalistas e a naturalista. Dentre essas duas interpretações, nós temos subinterpretações, que aí nós já temos 8 interpretações.
2 sobrenaturalistas e 8 naturalistas. Eu não vou citar todas aqui, até mesmo pela questão do nosso tempo ser escasso, né, e ser algo bem diversificado, mas a princípio, eu defenderei essa posição, por mais estranha que pareça ser, principalmente no nosso contexto brasileiro, e, claro, principalmente o meu contexto por ser pentecostal, já tenho uma posição basicamente mais firmada sobre isso. Por mais estranho que pareça, defenderei que são anjos que estão em processo de queda, estão deixando o seu principado, estão deixando a sua habitação. E por que defendo essa posição? Primeiro, também a partir de uma perspectiva gramatical linguística. Quando nós analisamos esse texto nas páginas veterotestamentárias correlacionando com outras passagens, nós também entendemos que, na maioria das vezes, ou todas as vezes no Antigo Testamento, a expressão Bene Ha-Elohim referem-se a seres sobrenaturais. Num contexto judaico, num contexto pagão, como no caso de Daniel, referem-se a seres sobrenaturais pagãos no caso. E também, por uma questão neotestamentária, esse texto ele pode dialogar com textos aparentemente obscuros no Novo Testamento, como nas epístolas de Pedro e também Judas, que citam uma classe de anjos que estão aprisionados, né? Também pelas questões históricas, boa parte na história da igreja desde o primeiro século, até mesmo na tradição judaica, acreditava-se que são seres sobrenaturais também, tá? Então, são por esses motivos que eu defendo. E só ainda, se me permite, Zeca, tem muitos irmãos hoje que banalizaram o termo herege. E, infelizmente, alguns teólogos que estão no meu time dessa interpretação, que são bons teólogos e grandes homens de Deus, alguns, inclusive, já frequentaram o programa, eles não podem ser considerados hereges por causa dessa interpretação. Sim. É muito comum hoje na nossa geração a vulgarização e banalização de um termo. Então, existe um certo grupo que tudo aquilo que eles não concordam, eles chamam de fascista. E também existe um certo grupo evangélico que tudo aquilo que eles não concordam, eles chamam de herético. Por mais estranha que pareça ser a interpretação, nem toda interpretação estranha é heresia, né? Sim. Então, é só para os irmãos compreenderem e saberem utilizar o termo dentro do contexto correto. Não sair classificando o amiguinho como herege. Eu entendo isso perfeitamente, Zé. O Cicarelli, tudo que ele vem aqui, os caras chamam ele de herege. Porque hoje ele vai até estranhar, que hoje o pessoal Hoje vai falar não que ele é será com ele, né? O alvo será Eu entendo perfeitamente. vai sair bem. Mas eu concordo contigo, viu, Gabriel? Eu também acho que o pessoal acaba abusando. E, no meu entendimento, nós estamos falando de um texto que eu acho que... não sei, acho que não é problema escolher um lado ou... Assim, tem alguns problemas... Não fere nenhum ponto de vista. Nenhum da ponto ortodoxia de vista em si, salvífica. Ortodoxo. Era isso, pronto. É isso mesmo. Eu também acredito que não fere. Mas, bom... e só para reforçar aqui, acho que depois você vai falar, acho que Filhos de Deus aparece 4 ou 6 vezes. 4 ou 6 vezes. Ainda há algumas variantes também no Antigo Testamento, mas Em alguns da forma com salmos. que está em Gênesis, aparece 4 vezes. 4 vezes sempre relacionados a seres espirituais e angelicais, no caso. Isso é verdade. E no Novo Testamento aparece uma vez, né? Isso, Com Adão, né? com Adão. Em Lucas. Exato. Que aí a interpretação cetita pega isso ao seu favor. Bom, vamos lá, vamos falar lá. Deixa eu só abrir a enquete para você que participa aí poder votar, acessar e interagir com o programa, não é verdade? @programa Vejam Só. Vamos ver a enquete que a produção colocou. Enquete essa aqui, ó. O pastor Emerson hoje está se deleitando com a enquete, porque ele tem certeza que ele vai arrebentar na enquete. Todo mundo vai junto com ele. Olha lá. Os filhos de Deus em Gênesis 6 eram... Primeira opção, anjos caídos, que é a posição que o Gabriel vai defender. Descendentes de Sete, que é a linha que o pastor Emerson vai defender. E o último, aquele mistério sem consenso, o famoso não sei. Tá lá, a gente não sabe, é difícil e tudo mais. Você pode escolher essa opção, tá bom? Vamos lá, Emerson, vou devolver a palavra pro irmão aí para fundamentar, né, a linha de defesa que o irmão vai discorrer durante o programa. Sim. Começando dentro de uma introdução com posição teológica, o tema central desse capítulo fala exatamente sobre a corrupção moral, a queda da moralidade. Nós temos 2 textos à luz das Escrituras que apresentam para nós uma imoralidade totalmente gigantesca e grotesca nas páginas do Antigo Testamento. O primeiro deles é exatamente a geração do dilúvio, né?
a cristandade, as obras cristãs não se aprofundaram muito, ou pelo menos eu desconheço, dentro de tal contexto, mas segundo a tradição judaica, como as grandes obras como o Talmud, algumas obras midráshicas, apresentam que esse período, ele foi um período da história onde duas coisas reinaram, a imoralidade e a falta de amor ao próximo. Os homens nessa época faziam aquilo que eles bem entendiam. E quando o texto começa a falar a respeito disso para nós, o texto hebraico diz assim: Vaihi ki rehel ha-adam larov alpinei hadama uvanot yurdu lahen. Que significa, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Esse conceito de vieram os filhos de Deus, ele é tratado como algo polissêmico, porque existem algumas interpretações. A palavra Elohim, dentro da Bíblia, ela carrega grandes interpretações, até mesmo porque em determinados momentos ela fala sobre o nome do Deus Criador, como também fala sobre deuses pagãos. Então, muitos interpretam esse texto que, na grande verdade, homens poderosos, homens que eram mais fortes, dotados de violência, quando viram as filhas dos homens e pelo o contexto social que existia naquela época, faziam o que bem entendiam e tomaram essas mulheres como esposas. E a partir daí começa então uma geração caída, uma geração de homens que não sabem o que é o bem, uma geração de homens que não temem a Deus, uma geração de homens que faziam mal e uma falta de justiça e moral muito grande dentro desse texto. Tanto que, mais à frente, é interessante que Deus ele se arrepende de fazer o homem. Né? Eu acho que esse texto hebraico é um texto até preparado para um outro debate em si, mas o arrependimento de Deus é com o homem, não com os anjos. E é um pouco difícil, ou muito difícil entender, como que em seres angelicais que não possuem a essência terrena, né? Dentro da tradição judaica, o homem é feito com essência superior, essência inferior, essência de cima, essência de baixo. Como que aqueles que não possuem essa essência inferior, essa essência natural, carnal, conseguiram desenvolver um desejo da mesma forma que nós, homens, né, lutamos contra esse desejo desenfreado para poder cobiçar algo que é totalmente fora da esfera criacional deles. Então, a grande dificuldade de se entender isso é o que leva os anjos a fazerem isso. Segundo, criaria Deus seres com essas qualificações, com esses desejos ambíguos? Eu acho um pouco difícil. Vamos lá, Gabriel, quero te ouvir. Bom, primeiro que não é estranho, na cultura de todo o Antigo Oriente Próximo, dentre os povos semitas, principalmente circunvizinhos à nação hebreia e a Israel, a ideia de seres celestiais coabitando com terrenos, né? Não é estranho, nós podemos ver isso entre os caldeus, podemos ver entre os egípcios e dentre outros povos ali do Antigo Oriente Próximo. O que nós entendemos, por mais que o contexto está, assim, querendo nos trazer uma ideia da depravação humana, que está em progressividade, nós podemos também entender uma interrupção da narrativa em Gênesis para ilustrar ali o pecado da humanidade, que semelhantemente também os anjos assim cometeram. Interessante essa perspectiva porque o Judas, ele traz essa correlação de Sodoma e Gomorra com os pecados também dos anjos, né? Então, está dentro do mesmo contexto, pelo menos na teologia de Judas ali dentro da sua epístola. Outro ponto também que é interessante nós entendermos, como que se dá esse mistério? Lembrando que a própria Bíblia diz que o homem ele só é feito um
pouco menor do que os anjos. A diferença parece ser grotesca por conta da nossa perspectiva, por conta das nossas limitações e do contexto que nós estamos, mas a Bíblia diz que é apenas um pouco menor de glória que os homens foram criados, né? Se não me falha a memória, esse texto se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 8, né? Salvo engano. E aí nós, dentro da cultura judaica, podemos perceber que é comum seres espirituais, inclusive o próprio Deus, tomar a forma de homem. Nós temos isso na teofania, na cristofania, e temos também seres angelicais se apresentando dessa forma. Não é estranho à tradição judaica, até citando aqui a Zohar, seres espirituais tomando formas estranhas, como, por exemplo, de um próprio rio, no caso, quando Abraão ele é levado, solicitado a ir ao Moriá prestar sacrifício, né? A tradição talmúdica e do próprio Zohar acredita que Satanás se fez como um rio para impedir que ele pudesse chegar até lá. Eu sei que as nossas evidências, a princípio, devem ser bíblicas, então, indo para as Sagradas Escrituras, temos os casos de Sodoma e Gomorra. Os anjos ali que vão até a casa de Ló, eles chegam, eles se cansam devido à viagem, a Bíblia diz que eles se hospedam, que eles comem, que eles bebem. Ora, se eles podem comer e beber, por que não poderiam também coabitar com as mulheres? É claro que essa questão do coabitar, existe ali também uma diversidade na interpretação. Eles realmente se fizeram como os homens e tiveram desejos como os homens, ou foi por meio da possessão? Eu defendo que, de fato, eles deixaram a sua habitação. E a palavra habitação, correspondente ali no Novo Testamento, estou trazendo à luz o texto de Judas, é o ekterion. E o ekterion ali no grego é um rapax legomenon, ou seja, até então uma palavra escassa no Novo Testamento, né? Um fenômeno linguístico que nós temos ali. E essa expressão habitação é a mesma ou próxima que Paulo se utiliza em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 8, né? Se referindo ali, no caso, à questão do corpo necessariamente não a morada, ou seja, anjos que abandonaram o seu estado espiritual, original, o seu corpo de glória original. Assim. Exato. Sim, boa. E aí, pastor Emerson? E aí, vamos lá. Bom, o Gabriel citou bastante a tradição judaica, acho isso muito interessante, é um ponto de vista que nós temos em comum. Ele citou até mesmo um trecho, né, midrástico, que uma obra judaica chamada Zohar e muitas outras também contam, né, sobre o momento em que Satanás ele se transforma em rio para tentar impedir Isaac de levar o Moriá, né? Nós precisamos entender respeitosamente que os contos midrásticos, né, eles se preocupam mais em te dar uma moral da história do que exatamente ser um contexto real. Eles são maravilhosos, eles são encantadores, mas dentro da própria tradição judaica, tanto os midrashes como as Agadot, eles se preocupam mais em te apresentar uma lição moral, uma lição reflexiva, do que realmente ser um conceito verdadeiro. O segundo ponto apresentado pelo Gabriel, que foi primeiro e eu faço virar segundo agora, é exatamente as culturas do Oriente Médio, né? Isso era algo natural em Ugarit, isso era algo natural nos conceitos sumérios. Há quem diga que Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo de número 11, bebeu um pouquinho dessa fonte e tudo mais, né? Só que nós precisamos entender que, dentro do texto bíblico, se nós levarmos isso para a mitologia, fica um pouco complicado. Primeiro, porque nós não vamos conseguir provar. A mitologia, ela trabalha com fábulas, ela trabalha com histórias. Segundo, é um pensamento totalmente pagão, vindo dessas mitologias, e totalmente antibíblico. É interessante que a Septuaginta, ela vai aceitar com muito mais facilidade o termo gigantes, né, dentro do seu escrito, até porque a cultura grega, ela casa perfeitamente com essas tradições e esses pensamentos, né? A própria prova disso era a titanomaquia, né, que existia antes de Zeus e todas as divindades. Então, para eles, isso era algo normal. Só que, quando nós trabalhamos isso dentro da tradição judaica e dentro do texto bíblico, existe um aparato muito usado e muito respeitado pelos judeus, que é o Targum de Onkelos.
De todos os Targumim existentes, o Targum mais respeitado e mais aceito é o de Onkelos, porque ele trabalha os 5 livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E sempre que Onkelos ele tenta trabalhar a ideia de textos polêmicos, ele procura automaticamente suavizar um pouco essa situação, passando uma mensagem melhor. E é interessante que essa palavra Binei Ha-Elohim, que é a grande discussão que nós temos aqui, quando ela é levada até Onkelos, ele traduz esse texto como homens poderosos, homens fortes, homens que possuíam força e homens que possuíam poder. Por quê? Porque isso suaviza e faz com que você entenda bem melhor o que realmente acontece em Gênesis capítulo 6, verso de número 1 em diante. Outro ponto importante, antes de passar para o Gabriel, é que antes do livro de Enoque, que foi escrito em meados do século 2 ao século 3 a.C., 3 a 2 a.C., é um livro que vai se desenvolvendo, depois vem os manuscritos de Corã, não existia essa teologia e esse pensamento nem nos profetas, nem nos escritos, nem nos profetas, nem nos escritos e nem na Torá. Tá. Então, esse pensamento que vai influenciar o Novo Testamento também é algo que é desenvolvido pós-Enoque. Antes de Enoque, não havia. Faz sentido. E aí, professor? Olha, nós temos a fala do pastor Emerson relacionada à questão da mitologia, e o senhor relacionou mitologia à fábula. Na verdade, pastor, respeitosamente discordando do senhor, nem toda mitologia se dá nesse contexto de fábulas em si. Segundo o Eliade, Nicéia Eliade, um dos maiores mitólogos, né? E particularmente eu sou apaixonado por mitologia, por isso que me tornei professor de história devido aos contos gregos. A mitologia, ela também é uma explicação da aparente realidade ou da própria realidade. Bom, acadêmicos veem o nosso relato do Gênesis como algo mitológico e nós interpretamos com uma certa literalidade. Então, por mais estranho que pareça, não podemos entender que essa perspectiva ela é mitológica ou mitológica no sentido de ser uma fábula, mas sim uma explicação da realidade, e a realidade que nós vemos de uma humanidade depravada e também para explicar alguns outros fatores que nós podemos perceber ali dentro do Novo Testamento. O senhor citou também algumas fontes judaicas, né? Permita-me citar algumas também, que no contexto dessa interpretação angelical, nós temos a própria Septuaginta, ali do contexto do século III a.C., os textos de Enoque, mas também Jubileus corrobora com essa interpretação, os próprios documentos da comunidade, Flávio Joséfo, Filo de Alexandria, do primeiro século também. Então, alguns escassos documentos, repito, escassos documentos, antes de primeiro Enoque, nós temos sim algumas interpretações judaicas que corroboram com essa perspectiva, né? E ainda dentro desse viés histórico, boa parte dos pais da igreja também, como Justino Martírio, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Lactâncio, Eusébio de Cesareia, Ambrósio, Jerônimo, Sulpício Sevério, dentre outros. Permita-me fazer uma pergunta, aproveitando aqui a minha fala. Como o senhor entende essa palavra no Antigo Testamento com outras expressões semelhantes, como no caso do livro de Jó, capítulo 1, sendo filhos de Deus? Como o senhor faz essa distinção? O escritor, até então, nós entendemos que é o mesmo, não sei qual a opinião do senhor, nós acreditamos numa autoria mosaica de ambos os livros, tanto de Gênesis quanto de Jó, porque filhos de Deus em Gênesis seria os homens e no livro de Jó seria os seres angelicais. Segura só um pouquinho essa resposta aí. Claro. Deixa eu chamar um intervalo aí, a gente já volta. Rapaz, aqui passa rápido. Aí a gente já volta com essa resposta, então. Intervalo rápido. Só o tempo de você pegar uma água, respirar um pouco, se ajeitar aí no sofá e a gente já retorna. Antes do intervalo, deixa eu colocar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do Vejam Só. Tá bom? Então, se você quer se aprofundar no conhecimento teológico, conhecimento das Escrituras, se preparar para o trabalho ministerial, a Agrade é a nossa indicação. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Tá bom? Esse é o telefone da Agrade. Anota para amanhã, horário comercial, você ligar, falar com a secretaria, tirar suas dúvidas. Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você pegar as informações sobre a nossa programação, conteúdo, tudo aquilo que a gente prepara, pensando em você, na sua família. Vem conhecer a HIT, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, tá bom? Então, intervalo rápido,
Vejam Só Vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta, intervalo rapidinho aí, nós já vamos continuar a nossa conversa pautada lá em Gênesis 6:4, recebendo nos nossos estúdios o pastor Emerson Cicarelli, o professor Gabriel Cruz. E nós encerramos o primeiro bloco com uma pergunta do professor Gabriel, que eu vou pedir, professor, para o irmão repetir então, e aí o pastor Emerson já vai fazer a resposta e consequente defesa dele, né? Por favor. Perfeito. A minha pergunta se dá na questão do termo, né? Benei Ha-Elohim, os filhos de Deus, relacionados a outras passagens veterotestamentárias. Como o Senhor faz essa distinção? Em Gênesis, sendo seres não angelicais, sim, e em Jó, possivelmente, seres angelicais, no caso. Sim. Excelente pergunta feita pelo professor Gabriel Cruz. Vamos lá. O primeiro ponto é o conceito da palavra Elohim. O conceito da palavra Elohim, sendo analisado por judeus e pela sua tradição, carrega muito mais facilidade do que muitas pessoas no Ocidente têm dificuldade para conseguir entender essa palavra. Para mim, uma das palavras mais poderosas e enigmáticas do Antigo Testamento. Elohim vem de uma raiz ugarítica muito antiga, chamada Ul, que significa forças. É uma tradução também que a tradição rabínica utiliza. Então, para que nós possamos entender, é importante ver o contexto. Por exemplo, eu vou apresentar 3 aqui. Eu vou apresentar o contexto que nós estamos discutindo, eu vou apresentar o contexto do livro de Jó e vou apresentar um contexto que eu vou tirar apenas o Binei e o Ra, que é o artigo definido da língua hebraica, quando é dito a Moisés que eu te farei um Elohim perante Faraó. Né? É um texto também de muitas discussões. Será que no texto Deus está dizendo, Moisés, eu te farei um Deus perante Faraó? Em algumas traduções bíblicas antigas, a tradução realmente era essa. Em outras, começou a mudar. Um juiz, alguém poderoso, alguém forte perante Faraó. Então, tudo, Gabriel, vai depender do contexto que nós vamos utilizar. No contexto do Gênesis, eu analiso os capítulos anteriores. E nos capítulos anteriores, nós temos o quê? Nós temos a geração de Caim, totalmente humana, e nós temos a geração de Sete. Só homens apareceram. Exatamente. Então, esse contexto me apresenta que o que vai acontecer em Gênesis capítulo 6 é sobre a criação terrena e não sobre a criação divina. Já no livro de Jó, o primeiro capítulo já começa com um concílio no céu, onde os filhos de Deus vão se apresentar a Jó, e ali também Satanás aparece. É óbvio que se Satanás aparece, sendo ele, mesmo sendo o pai da mentira, um ser de qualidade angelical, os que estavam com ele ali também eram anjos. Sim. E o texto ali representa isso perfeitamente. Então, a partir do momento que você consegue entender o contexto, o que está sendo narrado, o que está sendo contado, fica muito mais fácil para a gente poder trabalhar a ideia e entender o que é cabível e o que não é cabível. Vamos ver a nota do professor Gabriel para a resposta do pastor Emerson. Eu acho que ele vai dar 0. Também acho. Porque debate nunca ninguém ganha, né? Essa que é a verdade. Mas não porque não foi bom, foi bom. Sim. Foi bom. A resposta foi boa. Mas foi é porque ele não vai aceitar. Ele é resposta foi de boa. muitos argumentos. Vamos lá. Vai lá, A Gabriel. resposta foi boa, mas eu entendo que, de certa forma, é escasso essa ideia de serem seres poderosos no livro do Gênesis, até mesmo porque essa expressão não aparece no livro do Gênesis. A expressão poderosos, e ali uma interpretação, uma tradução do termo Elohim, só aparece no livro do Êxodo.
né? É a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Por mais que realmente o contexto de Gênesis, o foco em si é a depravação humana, o único personagem espiritual ali que aparece em si é Deus, né? Excluindo a pessoa de Satanás, o tentador, ali no jardim. Então, Deus no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. Então, ao meu ver, de acordo com a própria fala do pastor Emerson, por conta do contexto, a essa expressão filhos de Deus só pode ser aplicada mesmo num sentido angelical, porque essa expressão poderosos só aparece em Êxodo. E se nós fôssemos aplicar no sentido plural de deuses também, que é uma das possíveis traduções para Elohim, ela só aparece em Gênesis 31, onde o contexto já é outro, num contexto onde povos já estão se envolvendo com idolatria, com ídolos, né? Deuses de outras nações. Então, enquanto estamos numa perspectiva altamente monoteísta ali no livro do Gênesis, eu só consigo entender que são seres angelicais. Posso te fazer uma pergunta, Gabriel? Claro. Posso? Vamos lá. Então, por que o versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, e então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ora, sendo Deus um ser onisciente, onipotente, onipresente, se realmente fosse uma ação de depravação angelical, o arrependimento deveria ser dos anjos, de ter feito os anjos. Se o arrependimento é para com a humanidade, é porque o homem estava envolvido, e acredito que, como bons arminianos que somos, né? Só o Zeca que está de intruso aqui, né? Eu tô quieto como bons aqui, cara. arminianos que somos, a responsabilidade ela é totalmente pessoal. Então, a pergunta que eu deixo para o irmão aqui, e acho que se a gente não tomar cuidado, a gente não sai do Gênesis e nem chega nos livros do Novo Testamento, é exatamente essa: por que o arrependimento e a punição, porque vem uma punição depois disso, o dilúvio, correto? Ela acontece com a humanidade, não com os anjos, e se aconteceu alguma punição a esses anjos que possivelmente, segundo o livro dos vigilantes, né, o capítulo dos vigilantes do livro de Enoque, criou essa história, porque nos outros 65 livros da Bíblia Sagrada não existe um texto claro dizendo que Deus puniu esses anjos da geração do dilúvio. Eu acho que ele vai, você falou do Novo Testamento, acho que ele vai arrumar essa explicação aí para você. Mas fica tranquilo, se não chegar muito no Novo Testamento, a gente marca a segunda parte. Só um outro ponto importantíssimo que o professor Gabriel Cruz falou sobre a manifestação de Deus no capítulo 1º, capítulo 2º. Só que nós precisamos entender que dentro da escrita bíblica, texto, nem Satanás é encontrado em Gênesis capítulo 3. Nós fazemos uma alusão que ele é a serpente por causa de Apocalipse capítulo 12. Se não me engano, é isso. Boa. A antiga serpente, no caso. Isso. Perfeito. Bom, a minha resposta para isso, em primeiro momento, pastor, é que nós podemos estar diante de uma interrupção de um fluxo narrativo. Ou seja, para explicar um fenômeno que está acontecendo, que é a depravação humana, ele se utiliza já de uma história em meio à tradição oral, que possivelmente Enoque tenha registrado, não o Enoque em si necessariamente, o sucessor, né? Claro. Mas o livro de Enoque, né, contém esse registro. Ou seja, o autor sagrado aqui, ao mencionar o relato de Gênesis 6, usa esse relato para ilustrar o terrível pecado da geração noéica que motivará o próprio dilúvio, né? Então, nós temos uma progressividade dessa depravação, e para ilustrar o terrível juízo que está por vir, ele também já enxerta o pecado dos anjos, né? Percebe-se que, e aí nós podemos recorrer já aos textos no Novo Testamento, mais uma vez aqui eu ressalto, Judas fazendo essa correlação de Sodoma, os homens ali que pecaram nos dias de Noé. Pedro também faz essa alusão, e também relacionando ali agora aos anjos. E demonstra punição para eles. E demonstra, assim, essa punição. No entanto, que eles foram punidos. E aí já é uma outra pergunta, inclusive, para o Senhor. Entendendo nós que os demônios são anjos caídos,
Porque hoje nós temos essa distinção dentro das Sagradas Escrituras. Demônios que estão atuando contra a humanidade, militam contra a igreja, se opõem à criação, e esses seres espirituais que estão em cadeias eternas, conforme diz os textos neotestamentários. Será que Deus quis reservar somente uma parte, ou eles cometeram algum tipo de pecado distinto e estão, de certa forma, reservados para um juízo por vir? Você fala sobre anjos que não guardaram o seu principado. E espíritos que estão em prisão, conforme diz a expressão petrina. Espíritos que estão em prisão. Bom, vamos lá. Volto a mencionar e explicar que o desenvolvimento de tudo isso que o professor Gabriel Cruz está falando com muita propriedade, ele é desenvolvido a partir do século II em diante, do século II antes de Cristo, com as obras enoquianas. Até o determinado ponto dessas obras, não encontramos nos livros do Antigo Testamento nenhum relato, tanto nos escritos como nos profetas, como na Torá, que nos apresente claramente que houve essa queda angelical e esse pecado que acontece em Gênesis capítulo de número 6, como algo feito pelos anjos. Mas, logo depois que começa, então, as obras de Enoque, essas obras acabaram trazendo sobre a comunidade da época uma grande influência, que eu não tenho vergonha nenhuma, problema em dizer, que alcança até os apóstolos. Mas é interessante que não alcança a Cristo. E vou responder sua pergunta. Porque quando Cristo fala uma única vez a respeito dos anjos, uma única não, mas uma vez sobre um assunto que, para quem defende o meu posicionamento, utiliza muito, e eu vi a resposta até que o professor Gabriel Cruz apresentou sobre isso, que Jesus diz, e eles serão como os anjos, né, que não se dão em casamento, nós percebemos que essa opinião ela não chega a afetar o Jesus homem. Ele tem um posicionamento firme, que anjos não se dão em casamentos porque são assexuados. Essa é a grande verdade. Agora, referente às prisões que o professor Gabriel Cruz mencionou, Apocalipse 12 fala de uma rebelião. Mas os textos não são muito claros em dizer quais são os motivos desses anjos estarem presos. Os espíritos em prisão, nós não conseguimos explicar perfeitamente o que seria. Os anjos que não guardaram o seu principado, eu acredito que são anjos que não guardaram o seu próprio posicionamento e natureza. Mas isso pode acontecer de diversas formas, desde uma rebelião, desde os anjos que seguiram o dragão. É interessante que quando Judas fala sobre isso, né? Judas 6, 7, Judas está citando a obra de Enoque. E não as obras do Antigo Testamento, porque não há cabedal, né? Não há estrutura linguística e textual para nós encontrarmos esse assunto nas páginas do Antigo Testamento. E quando ele cita um midrash parabólico. Porque o livro de Enoque é tratado como um midrash parabólico. Por isso, ele não entra na canonicidade do Ocidente. Para poder encerrar. Isso, por favor. E não a literalidade. Ele trata de um midrash e não de um texto literal. Esse texto de Jesus com os anjos é interessante, né? Porque ele não fala que eles são assexuados. Mas não se dão em casamento. Mas e aí nós outra precisamos... história, né? É outra história. Mas concorda comigo que para você não se dar em casamento, você precisa não sentir desejo? Não. Não, ele mesmo fala que alguns se fizeram eunuco. Jesus Perfeito. fala. Mas isso aí não fala de desejo. Opa, mas espera aí. Fala de... Espera aí, Mas é outra coisa, Deixa Dá outro debate. Dá outro debate. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes de continuar. Vai ser a última fala do Gabriel. O tempo acabou. Já? Aí nós vamos fazer o seguinte, para você que nos assiste também. Depois nós vamos combinar na agenda dos nossos irmãos e nós vamos fazer a sequência da conversa, porque ficou muita coisa. Do Novo Não vai dar Testamento. nem para a gente fazer uma conclusão, tá bom? Então o Gabriel fala, são os últimos 3 minutos, aí a gente encerra e depois volta, tá bom? Aí depois a gente pode até depois pensar num debate nesse do texto de Jesus aí, que é legal também. Tá bom, bora. Esse dos anjos aí é legal. Quero dizer Vai. que desde já foi uma honra, né?
A posição em si é a mesma, mas a questão que foi trazida aqui agora há pouco, da fala de Jesus, é importante ressaltar que Jesus não está querendo sistematizar nenhuma angelologia para nós, né? Então, ele não está querendo trazer alguma teologia profunda acerca da natureza ou essência dos anjos, mas da nossa esperança daquilo do porvir, vamos assim dizer, até mesmo corrigindo a escatologia dos grupos judaicos da época, tanto dos saduceus quanto dos fariseus, que eram escatologias altamente distorcidas, né? Sim. Então, o propósito de Jesus em si é esse. E claro, a partir do momento que nós acreditamos que os anjos tomam a forma humana, eles assumem também a essência humana por completo. Então, se eles podem sentir fome, são cobiçados, como no caso de Sodoma. Os homens dizem que querem conhecer. A expressão conhecer é um eufemismo para relacionamento sexual. Perfeito. Então, eles tomam a natureza humana como um todo, né? Dito isso também, permita-me trazer aqui mais uma vez a expressão habitação, né? Em Judas, a palavra habitação não se refere à esfera ou a lugar, se refere à essência deles. Assim como Paulo diz que nós seremos revestidos, receberemos uma nova habitação, que seria o corpo glorioso, né? Seria o nosso corpo, ou seja, os anjos fizeram o caminho inverso, basicamente. Assim como deixaremos nós este corpo e teremos um corpo de glória, os anjos abandonaram seu corpo de glória e tiveram um corpo carnal. Boa. Não, ainda ficou muita coisa para a gente conversar ainda. Obrigado, Emerson, pelo carinho. Posso eu agora? Não, 30 segundos só para dar tchau, vai. Tá bom. Deus nos dará um corpo de glória, né? Eu continuo com Gênesis, capítulo 6, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Por que não os anjos, se são eles os errados? Se nós fomos os manipulados, vamos assim dizer, ou se eles desceram, ganharam corpo, três coisas é muito difícil aqui, vai ter que ficar para a segunda parte. Primeiro, de onde vem o desejo? Segundo, eles... Posso falar? Pode, já passou do horário. Já posso falar? Pode. Se tiver ereção? Sim. Complicado. Terceiro, ou foi uma manipulação, assim como os demônios fazem nos dias de hoje, de manipular, induzir o homem, e os próprios homens foram lá e coabitaram com as mulheres. Há também, né, Gabriel, essa linha de pensamento. Então, é um assunto que nós precisaríamos entender como isso aconteceu, né? E nas páginas do Novo Testamento a gente pode descorrer no próximo debate, e acredito que Onkelos foi aquele que conseguiu resolver melhor essa questão, traduzindo essa palavra por Binei Gibaraia, que seja os filhos dos poderosos. Por favor, então, já encerrei, acabou. Desculpa cortar aqui, preciso encerrar. Mas essa parte da procriação realmente é demais. Eu acredito que é o mais difícil. É o mais difícil, de entender de fato, como é que isso aconteceria. Não só da questão da ereção, mas de como é que ia procriar mesmo. Como é que outra coisa, né, meu? Mas calma, deixa tudo pro próximo. Não, é que eles... Deixa pro próximo. Eles vivem em paz lá em cima e vêm buscar problema aqui embaixo. Mas aí eu... O homem vivia em paz no Éden e foi buscar problema também, pastor. Entendeu? Poxa, não tinha uma anja, não tinha uma anja lá pra eles, cara. A mulher do hoje não pode ser anja, vieram buscar problema aqui. Mas aí vai na tua fala. O problema dos homens foi exatamente esse. Aí nos homens, sentido de humanidade, né? Sim. De seduzir. Casamentos mistos e muitas coisas. Das mulheres e tal. Então, eu vou por essa linha também. Deixa eu chamar o resultado, não dá mais tempo. Põe na tela aí, por favor, senão eu vou atrasar o começo do jornal. Olha lá, vamos ver como é que ficou aí os filhos de Deus, como é que o pessoal respondeu. Vamos lá, põe aí. 23% anjos caídos, junto com o Gabriel. 69% os descendentes de Sete, né, ou homens. E 8% no mistério sem consenso ainda. Nós aqui estamos no mistério sem consenso. Cada um defendendo o seu. Vamos ver se no próximo a gente consegue afinar isso. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Foi um debate intelectual, de muito aprendizado. E nós vamos marcar aqui a continuação, tá bom? O programa de hoje fica por aqui. Na sequência, tem mais uma edição do Jornal Toda Hora. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Veja um Som. Forte abraço e até a próxima.